que você chegou até, pô, vou me especializar na parte de emagrecimento? Não adianta eu perder 20 quilos, sendo 10 de massa e 10 de gordura, por exemplo. Massa muscular é metabolismo. Déficit de vitamina, você já vai ficar com humor deprimido. Aí você vai descontar em quê? No Na doce. comida, no doce. Comigo. Aí você vai engordar mais. O pessoal joga no GPT tudo aqui e traz pro médico, né? Eu já vi uns casos absurdos. O paciente ficava discutindo com o médico por conta do GPT aqui, cara. É doido. E você usa no dia a dia inteligência artificial? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast O Código com Stefano Polidoro. Aqui eu trago convidados, pessoas, enfim, gente para somar na sua vida, pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, médicos, empresários, investidores. A ideia aqui é um bate-papo para te ajudar a somar, aumentar a sua referência. E hoje o nosso convidado, Dr. Henrique Maffei, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo seu tempo. Se apresenta para a nossa audiência, por favor. Olá, eu sou o Dr. Henrique Maffei, médico pós-graduado em nutrologia esportiva e medicina funcional integrativa. Já atuo nesse ramo há pelo menos 4 anos. 4 anos. E quanto tempo de formado? De formado fazem uns 8 anos. 8 anos. Antes de começar aqui, a gente estava falando sobre o seu primeiro atendimento, que eu achei interessante. A primeira vez, como é que foi o primeiro atendimento como médico? Como foi? Você lembra? Lembro, no primeiro atendimento, eu, igual estava falando para você, meus pais são da cidade de Presidente Prudente, né? Presidente Prudente aonde? São Paulo? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, tá. Próximo a Londrina. É muito comum os médicos recém-formados, para pegar um pouquinho de segurança, chamar outros médicos amigos para fazer plantão juntos. Tá. Aí vocês dividem o plantão. Dividimos o plantão, né? Aí o primeiro plantão, né, eu e um colega meu, o Alisson, pegamos juntos, né, ele também tinha acabado de formar também, acho que ele tinha dado um plantão sozinho, se eu não me engano, e nós pegamos o plantão junto ali, numa cidade próxima de Presidente Prudente. É legal porque um complementa o que o outro sabe, né? Certo. Então tem aquela dificuldade, ainda mais o plantão de porta. Era SUS ou particular? SUS. SUS, tá. Que a gente chama de plantão de porta, né? É o que vier. Então, se chegar um baleado, se chegar uma gestante ali tendo em trabalho de parto, então a gente tem que atender o que vier. E o que te fez escolher ser médico? Ah, quero ser médico. Que é um negócio. Para você ser médico, são quantos anos, assim, somando do começo, especialização? Quanto tempo, mais ou menos? A faculdade de medicina são 6 anos. 6 anos? Faculdade. Aí depois, depende do que você quiser fazer. Se você quiser fazer uma residência, aí vai variar muito. Tem residência de 4 anos, tem residência um pouquinho mais. 10 anos estudando para começar a atender. Exato. Tem como você fazer também as pós-graduações, que são períodos mais curtos, né? E às vezes mais direcionados em algumas áreas específicas, né? Legal. Então, a medicina realmente ela demanda um certo tempo. E respondendo o que você tinha me perguntado O que te motivou, né? Vou ser médico. Primeiro eu tinha feito... A minha ideia era fazer algo relacionado à parte biológica, né? Meu pai, eu me espelhava muito nele, porque meu pai era professor de biologia e matemática. Então a parte de biologia, exato, sempre me puxou a parte biológica. Legal. E de início eu prestei o vestibular para engenharia de produção. Engenharia de produção, nada a ver com medicina. Nada a ver com medicina, engenharia de produção. Passou? E engenharia ambiental. Tá. Passei nas duas. Só que aí, quando eu recebi o resultado, eu já tinha desistido. E eu já tinha passado e não contei para os meus pais. Eles vão descobrir agora. Eles não sabiam? Não sabiam. Em primeira mão, no podcast, os seus pais não sabiam que você prestou engenharia, passou e já tinha desistido. Isso. Porque eu já estava em mente de fazer medicina. Caramba. Porque, não desmerecendo engenharia. Lógico. Mas eu acho a medicina um pouquinho mais nobre. Tá. E tinha tudo a ver com a parte de biológica, que é o que eu queria. Que é o que você gosta, né? Que eu gosto. Eu gosto de ajudar pessoas. Legal. Isso para mim é uma missão de vida. Interessante. E aí eu já tinha desistido e tava na cabeça, eu vou fazer medicina. Aí eu fiz um ano e meio de cursinho, aí eu passei. Passou, foi. Aí Passei, fui...
você comentou que tá 4 anos mais especializado na parte de emagrecimento, certo? Uhum. Antes, me conta um pouco dessa carreira. Você começou especializado em quê? E como é que você chegou até, pô, vou me especializar na parte de emagrecimento? Conta um pouco dessa trajetória. Eu sempre fui, desde moleque, eu era um cara bem ativo, gostava bastante de praticar esporte, Tá. jiu-jitsu, fiz natação, musculação, futebol. Então eu sempre gostei da área de esporte. E depois que a gente termina a faculdade, a gente às vezes fica meio perdido. Tá, e agora? O que que eu faço? Qual área que eu vou? Uma das coisas que eu gostaria de fazer, porque eu sempre gostei de procedimento, era cirurgia plástica. Tá. Aí eu fiquei em dúvida entre cirurgia plástica e migrar para nutrologia. Nutrologia não é um negócio ainda. É muito conhecido, não é tão conhecido. O pessoal não confunde nutrologia com endócrino. Confunde um pouco, São coisas diferentes, né? só que o pessoal confunde muito nutrologia com nutricionista. Nutrologia com nutricionista também, né? Isso é muito comum. O pessoal pergunta, mas qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Nutricionista não é médico, nutricionista é nutricionista. Nutricionista é nutricionista. Nutrologia é o médico. Nutrólogo, nutrologia é o médico que ele é especializado na nutrologia. O nutricionista ele não pode prescrever, por exemplo, uma medicação. Ele vai atua mais na questão de suplementação e a parte alimentar. Já o médico pode atuar nesses campos também, né? Falar um pouquinho até da questão nutricional, mas já tem essa questão voltada para a medicação também, né? Pode Legal. prescrever uma medicação, se precisar, pode trabalhar com a parte hormonal. Legal. Você conheceu a nutrologia ou alguém te apresentou? Porque, pelo que eu sei, assim, não é tão conhecido no meio. A gente não tem tantos nutrólogos, a gente tem mais endócrinos, Sim. certo? E quem te apresentou? Foi você que foi atrás? Como é que foi isso? Na verdade, eu peguei como espelho de um médico, sou formado em Votuporanga, né, interior de São Paulo, Legal. e eu tinha um médico lá que eu me espelhei nele. Ah, você é de Votuporanga? De formação, sim. De formação, sim. Votuporanga, uma parte da minha família é lá de Votuporanga. É perto de Jabuticabal, não é? Ou um pouquinho mais depois ali. É próximo. É próximo, né? Pô, interessante. Você formou lá, tá. Aí você conheceu um médico que era referência em nutrologia, se espelhou nele e foi fazer nutrologia. Você chegou a trabalhar em hospital como nutrólogo? Não, Não trabalhou como hospital, já foi direto atender paciente. é isso. Bacana, bacana. Então, a motivação para entrar na parte de emagrecimento foi a sua referência, conhecimento que você tinha. E quando você começou, por que você falou, pô, vou me especializar nisso aqui? Que já está há 4, 5 anos fazendo, né? E a sua clínica é especializada em emagrecimento. O que foi o gancho para você falar, vou investir meu tempo e, enfim, meu conhecimento para ficar especializado em emagrecimento? Stefano, hoje eu tenho 78 quilos, Tá. mas eu cheguei a pesar 97. Certo. Isso que ano? Eu acho que 2018, mais ou menos. 18. Tá. Só que antes de tudo isso, igual eu falei pra você, eu sempre fui um cara muito ativo. Sim. E eu tinha um físico legal, eu estava super bem. Só que jogando futebol, o que que aconteceu? Eu lesionei meu joelho, né? Eu rompi o ligamento. Nesse período que eu rompi o ligamento, eu desanimei com tudo. Parei com tudo, fiquei off uns 2 anos. Nesses 2 anos, eu ganhei muito peso e a gente até estava conversando sobre isso, né? Sim? Você ganha peso e você não vai percebendo. Chega uma hora que dá um estalo, um gatilho, e você percebe, nossa, como que eu cheguei nisso? Eu falo por mim, eu ganhei muito peso, nem reparei, só reparei quando eu já tava gigantesco. Mas, enfim, continua. Sim. A hora que você tem esse gatilho, e eu tive esse gatilho, enfim, e aí eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu tinha acabado de formar, tudo mais. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo essa parte de emagrecimento. Legal. E aí o que eu apliquei ali, eu perdi bastante peso nesse período, né? Ah, então primeiro você fez bastante coisa em você. Exato, Legal. exato. Eu sou meia prova social. É só prova social. Eu perdi cerca de 17 quilos de gordura num período curto, de 3 para 4 meses. 17 quilos de gordura, 3 a 4 meses? É bastante, hein? O que você fez? Stefano, eu trabalho muito
Toda doença, na verdade, ela tem base inflamatória. Tá. E Dá mais obesidade, né? dá mais obesidade, né? É cíclico, né? Quanto mais obeso, mais inflamado você fica. Inflamado tá. Isso aí. Então, uma das bases para o tratamento, para o meu tratamento, é desinflamação em conjunto com outras coisas, mudança de hábitos, obviamente, às vezes precisa entrar com medicações que potencializam a perda de peso, mas eu sempre trabalho em conjunto com a parte de desinflamação, Tá. que você consegue ter um resultado muito mais eficaz e também a forma com que você perde peso é o que vai fazer você permanecer com o peso mais baixo. Não adianta eu só pensar, olha, eu vou perder 20 quilos de balança. Não, eu tenho que ver aquilo que eu tô A perdendo. composição corporal daquilo, Composição. né? Não adianta eu perder 20 quilos, sendo 10 de massa e 10 de gordura, por exemplo. Massa muscular é metabolismo. Se você preserva a massa muscular no período de emagrecimento, você está preservando seu metabolismo. Então é a forma com que você perde, não só a velocidade. E nem a quantidade do peso. É Exato. porque a balança ela só vê o peso, ela não vê a composição. Exato, O que vê a composição é a bioimpedância. exato. Legal. A bioimpedância é um instrumento que eu uso muito na minha clínica. Os pacientes que fazem um acompanhamento comigo, eles fazem semanalmente essa bioimpedância. Semanalmente a bioimpedância? Interessante. Porque de uma semana para outra já consegue ver perda de 1, 2 quilos de gordura. É um processo relativamente rápido e eu acho que anima o paciente. Quando ele vê aquele peso baixando, ele vai animando pelo processo. Ah, Ele com vai certeza. querer continuar se esforçando, fazendo uma atividade física, continuar se alimentando direito. Então, acho que é muito mais fácil prender o paciente no sentido de prender para seguir corretamente esse tratamento. Pelo resultado. É como uma prova para ele ver que, pô, o que você tá fazendo tá dando resultado. Exato. Tem que metrificar, né? Você não metrifica. É importante. Você quer perder peso? É importante você metrificar, né? Onde você quer chegar. O pessoal tenta fazer muita coisa sozinha, né? Vê muita coisa na internet. Aí tem o reganho, aí perde e tal. Daqui a pouco eu vou até entrar nas canetas emagrecedoras, quero a sua opinião, porque protocolos de emagrecimento de 5 anos atrás eram diferentes dos de hoje. Certo? Sim. Como você trabalhava 5 anos atrás era diferente de hoje, né? E qual que é a maior dificuldade que você vê dos pacientes para tentar e conseguir emagrecer? Maior dificuldade? É. Eu acho que é a mudança comportamental, né? Às vezes você mudar num período curto de tempo algo que você levou anos fazendo errado é muito difícil, Sim. né? Tô anos sedentário. Para mim mudar e começar a fazer exercício, às vezes tem uma certa resistência. A mesma coisa a alimentação. Tirar o açúcar, por exemplo, da dieta é muito difícil. Se o cara tá habituado a tomar um café com açúcar, ele acha a coisa mais horrível do mundo tirar. Tirar os... Né? Só que o curioso é que nosso corpo se adapta a tudo, tanto para o ruim quanto para o bom. Se você consegue fazer um processo de retirada do açúcar, por exemplo, ali do café, um mês depois você não quer mais tomar café com açúcar. Eu sou adepto ao café sem açúcar, obviamente. Se você toma café com açúcar, você não está tomando café, você está tomando açúcar, porque o gosto é completamente diferente, né? Então, aí são coisas pequenas, né? As coisas do dia a dia. Eu falo muito até pelo meu processo de emagrecimento, a questão de você prestar atenção em tudo aquilo que você come. Geralmente a pessoa que vai, né, ganhando peso, ela para de prestar atenção no que ela está ingerindo. Ela vai comendo sem saber, sem pensar, enfim, vira mais uma questão emocional do que uma questão alimentar, né? E quando a gente pensa em alimentação, foi trocado um pouco. Qual que é o objetivo da alimentação? Nutrir o nosso corpo, Sim. certo? Então você tem que comer aquilo que é necessário para nutrir o seu corpo. E por que você acha que a galera vai pro lado emocional? Multifatorial. Na verdade, a parte emocional, quando, por exemplo, você vai tomar um café com açúcar, o açúcar ele é um mecanismo de compensação. Prazer, ele te gera o prazer. Tá. Então, às vezes você tá com aquele humor deprimido, você tá triste, você vai lá onde? No doce. Docinho, né? Por quê? Porque ele vai te dar um certo conforto momentâneo. Então, esse é o maior problema da questão alimentar, né? Da porcariada que a gente fala. É o prazer instantâneo que ele vai te dar. Só que o problema é o que vem depois, né? Depois você fica, nossa, não deveria ter comido aquilo.
Aí vem a culpa, né? Vem a culpa. Vem a culpa, que é a parte emocional. É. O emagrecer, ele é mais fisiológico, emocional ou comportamental? Multifatorial. Multifatorial. Você vai ter que trabalhar os 3 pilares ali. Então, dentro do protocolo que hoje você aplica na clínica, você pega os 3 pilares: fisiológico, emocional e comportamental. Exato. Por exemplo, se você está obeso, Tá. você está inflamado, fisiologicamente você está doente. Não existe um obeso saudável. Isso é mentira. Você pode ter os exames normais, entre aspas, só que não tá. Seu organismo está inflamado. Então, o funcionamento dos seus órgãos, por exemplo, não vai ser o mesmo. São diferentes, né? Diferente. E é muito comum um homem obeso de 130, 140 quilos chegar lá com os exames laboratoriais uma testosterona de 200, por exemplo, que é muito baixa. Qual que é o ideal para o homem? Ideal no mínimo ali os 350, doses ideais 700 a 1000, né? Tem margens melhores ali para o seu funcionamento orgânico. É comprovado cientificamente que homens com mais testosterona têm mais sucesso. Sim. Você viu? Eu já li esse artigo, achei incrível, mostrando como a testosterona ajuda em tudo, né? Você fez muito bom, é um hormônio muito bom. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, acho que a maioria das pessoas não sabem, é que o déficit de testosterona, ou seja, o hipogonadismo, aumenta o risco cardiovascular. A grande maioria das pessoas não sabe. Nossa. E às vezes está com a perigoso. testosterona de 200, 150 e acha que está tudo bem, que só não tem mais libido, só não tem mais disposição. Não, está aumentando o risco cardiovascular junto. Caramba. E continuando aquilo que você havia me perguntado antes. Se você está inflamado, por exemplo, você tem uma alimentação ruim, Tá. você vai inflamar a tua saúde intestinal ali. Inflamou o intestino, vai absorver, por exemplo, menos nutriente, vai absorver menos vitamina. Nossa, é uma bola de É neve. uma bola de É neve. uma bola de neve. Absorveu menos vitamina, por exemplo, as vitaminas do complexo B são importantes para a parte do humor, para a parte da cognição. Aí o que vai acontecer? No déficit de vitamina, você já vai ficar com o humor deprimido. Aí você vai descontar em quem? No Na doce. comida, no doce. Comida. Aí você vai engordar mais. Aí é um ciclo, né? É um É um ciclo, é muito difícil você sair desse ciclo. Hoje, com a internet, né, falando muito dessa cultura wellness, cultura, pô, pró-saúde, né, tá crescendo, é um mercado que cresce, e aí veio de, acho que uns 2 ou 3 anos pra cá, veio a questão das canetas emagrecedoras, né, que aí tem todos os, enfim, quais são os nomes principais que hoje a gente tem no mercado? Hoje tem o Saxenda, que é um pouquinho mais antigo. Hoje tem o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né? Certo. Todos esses, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eles foram produzidos a partir da cirurgia bariátrica. Sim, eles são os hormônios Eles ali, são né? os hormônios ali, relacionados à parte intestinal. A parte intestinal, né? E aí isso veio para o mercado e, pô, transformou o mercado. Só que tem prós e contras. Aí eu queria falar um pouquinho sobre os prós e contras, porque acaba que a pessoa ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, né? Ela acha que ela vai usar aquele negócio, vai emagrecer e acabou. Só que o que tem de caso agora aparecendo de reganho, de tal, dos problemas e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre os prós e contras dessas canetas. Os contras entram mais ou menos naquela questão do que a gente havia falado, né? É a forma com que você vai emagrecer. Então, às vezes, as pessoas usam como muleta Tá? e acabam não mudando hábitos, né? Que é o principal. Os hábitos têm que ser mudados durante o tratamento e as canetas são o quê? O suporte. É um medicamento. É, o suporte. Ela vai ser usada por um período, né? Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes, as medicações, elas vão te servir como suporte para você mudar os hábitos, conseguir mudar os hábitos, perder o peso, depois você não precisa ficar mantendo o uso de caneta. O cara fica viciado, né? É um novo vício. Virou um novo vício. É uma muleta eterna, né? Se você E outra coisa, se você faz de qualquer forma, só usa caneta, o que é a tendência? Perder massa muscular, igual a gente estava falando antes, né? Esse é um grande problema, né, desses tratamentos, né? Você perde muita massa muscular, né? Perde. Tem, por exemplo, as últimas que vieram, o Mounjaro, por exemplo, ele tem um benefício maior, tanto em relação à perda de peso, quanto a preservação de massa muscular em relação aos outros, né? É uma escadinha, né? Saxenda, depois o Ozempic, Vai agora melhorando. o Mounjaro, vai melhorando. Tem um próximo que eu ouvi falar que é o Retratutida. Tatuti. É mais forte ainda que o Zepartida, né? Vai ser melhor que o Mounjaro. Melhor que o Mounjaro. O Mounjaro, qual que é o nome do ativo do Mounjaro? Tizepatida. Tizerpartida. É isso que tá na moda, né? Tá todo mundo tomando esse negócio.
O pessoal acha que vai tomar isso aí, vai resolver, depois tem reganho. Você tá atendendo muito paciente que reganho, que usou e tá voltando? Da tirzepatida, como é uma medicação nova, eu tô tendo muito paciente em primeiro contato com ela, na verdade, não o que veio de reganho. Tá. Mas do Ozempic, do Saxenda ali, tem bastante gente que fez uso, teve reganho. E entra mais ou menos naquele campo. Perdeu um monte de massa muscular. Por que que perde massa muscular? Vamos lá. Primeiro, a forma de alimentação que você vai levar durante o período de emagrecimento. Tá. Tem alimentações que vão ajudar a preservar mais a massa muscular. Por exemplo, uma dieta mais carnívora. O tipo de exercício físico que você vai fazer. O pessoal acha que vai estar fazendo cardio a rodo e vai perder peso pra caramba. Só que se esquece que a musculação Musculação que é o é o principal. principal, né? Ela consegue acelerar seu metabolismo, ela consegue, como ela faz a síntese muscular, então durante um período de emagrecimento, mesmo com déficit calórico, ela ajuda a segurar mais a massa muscular. É muito comum a mulherada não gostar de fazer musculação, não gostar de puxar peso, né? Né? E ter a dificuldade para perda. Eu tenho metabolismo lento. Sim, massa muscular gera metabolismo. Quanto mais massa, maior o metabolismo. Por isso que, com certeza, você já ouviu uma mulher falar, o homem perde mais rápido. Eu ia perguntar isso, é normal, é natural isso, É né? natural, porque, por exemplo, se você pegar uma bioimpedância, você vai lá, vai ver, tem a taxa metabólica basal. O que que é isso? Também ia perguntar disso, da taxa metabólica É basal. aquilo que seu corpo gasta para manter funções vitais. Parado, piscar, respirar. Ponto. Tá. Quanto mais massa muscular, mais taxa metabólica. Maior a taxa metabólica. Isso. Logo você pode comer mais, né? Isso. Existe um exame até que consegue quantificar melhor isso, que é a calorimetria, né? Só que a bioimpedância ela já ajuda muito em relação a isso. Inclusive, eu uso muito a taxa metabólica ali da bioimpedância para fazer uma dieta para o paciente, porque se eu preciso de um déficit, eu já tenho aquele número. Emagrecer é déficit calórico no final do dia, Exato. certo? Exato. A taxa metabólica, o TMB, qual que é o número ideal do TMB? Stefano, isso varia, tá? Varia, Tá. porque assim, isso depende da altura do paciente, por exemplo. Tá. Então aí vai variar, né? Um paciente mais baixo, ele não tem que ter tanta massa assim numa bioimpedância, portanto, a taxa metabólica vai ser mais baixa. Tá. Mas lembrando que quanto mais massa, mais você pode comer sem Sem engordar. engordar, né? Sim. Então, você quer comer? Treina. Esse é o segredo. Quer comer muito, meu amigo? É só você treinar. Que a sua taxa metabólica vai aumentar. Eu fiz a minha bioimpedância hoje lá na clínica, né? Minha taxa deu 2.000 e pouquinho lá, 2.200, acho, 2.300. Então, isso quer dizer que eu posso comer 2.300... Não, quer dizer que o meu corpo, sem fazer nada, vai queimar 2.300 calorias por dia. Exatamente. Aí você pode somar mais o seu treino, Mas o treino, 400, 500, 600 quilocalorias. né? Então você tem essa margem maior para poder comer e não engordar. E aí, se você come abaixo disso, você não engorda. Não. Matemática. Você pode até perder peso. Olha só, então emagrecer é matemática. Sim. Você faz conta ali, você entende seu TMB, ajusta a dieta dentro desse TMB e pronto. Só que tem algumas particularidades, Exemplo. tá? Exemplo, que a gente acabou de citar, da questão da testosterona. Testosterona, por exemplo, é um hormônio que ele ajuda a acelerar seu metabolismo. Se estiver abaixo, lentifica. Mesmo que a TMB tá ali um número X, você pode ter certeza que ele vai repercutir. Às vezes, por isso que eu falei, a calorimetria ela é um pouquinho mais fidedigna quanto a isso. Tá. Outro exemplo, pessoal que faz várias dietas restritivas de qualquer jeito. Esse negócio de dieta restritiva, né? É, O cara qual não que é o consegue problema? manter, pô. Às vezes, eu faço uma alimentação por dia e não perco. Lógico. O que você está fazendo com o seu metabolismo? Ele está entendendo que está chegando pouca coisa. E essa Absorver pouca tudo. coisa, o que ele vai fazer? Ele vai segurar. Sim. Aí ele tende a ficar mais lento. Isso é muito comum. O pessoal faz muita dieta de qualquer forma e acaba lentificando. Então, tem variáveis, lógico. Sim. Eu sou adepto a uma dieta que você consiga manter no longo prazo, né? E quando você para ver as dietas,
Se você parar bem pra pensar, não é tão complexo assim. Você vai comer basicamente a mesma coisa. Eu brinco nas clínicas, o paciente fala assim: ah, mas a minha dieta não é personalizada. Né? Você já deve ter ouvido isso. Mas calma aí. Alimento é alimento. Mas você tem arroz, feijão, carne, ovo. Você não vai inventar alimento para dieta. Você vai adequar a alimentação para dentro do seu TMB. Então você não vai fugir muito daquilo que você come, porque as comidas são sempre as mesmas, Sim. certo? Mas tem outra particularidade aí. Ah, Já ouviu falar do exame painel nutrigenético? não. Painel nutrigenético é uma avaliação genética, né? É um exame que você faz com uma gota de sangue comum, vai para análise, e esse exame ele é legal porque ele mostra muita coisa. Por exemplo, qual o tipo de exercício que o seu organismo vai se adaptar melhor, a sua célula se adapta melhor. Qual o tipo de dieta é melhor para você. Isso geneticamente. Por exemplo, eu posso ter uma dieta que eu posso comer normal, carboidrato, e você não. Que o seu organismo não vai tolerar muito bem. Então, essa é uma Qual que é o nome particularidade. disso? Painel nutrigenético. Painel nutrigenético. E faz aonde isso? Laboratórios. Laboratório. É com Laboratório. sangue mesmo, né? Sangue, aham. Aí de lá ele extrai as informações para ajustar tanto dieta como Isso, treino. vai para análise, dieta, treino. Ele mostra, por exemplo, a dificuldade que você tem de largar o álcool. Nossa, acho que é o pior, né? Qual que é o pior, o álcool ou o açúcar? Para emagrecer, assim. Olha, ambos são complicados, é porque assim, o açúcar tem caloria, inflamatório extremo, o álcool também, só que aí o álcool também é miotóxico, né, que a gente fala, mata a massa muscular, então ao mesmo tempo que você vai lá, treina, aí chega no final de semana você destrói toda a massa muscular tomando álcool. Tudo aquilo que você demorou a semana inteira para construir, você destrói com álcool. Então são os dois, acho que são os dois piores, né, dentro do processo, o açúcar e o álcool, né? Acho que é o que mais tem dos pacientes. Tem mais algum aí que atrapalha Açúcar, muito? o álcool, ultraprocessados, o que é muito comum o pessoal comer pão, farinha branca. Farinha branca. Farinha branca, extremamente inflamatória, Olha. né? E tá na dieta de, sei lá, 80, 70% dos brasileiros, talvez ali Pãozinho de manhã. de manhã. Pãozinho E de na manhã é o pior horário para estar comendo. Por quê? Você tá em jejum, sua insulina não tá tão alta. Aí você já come algo que tem uma carga glicêmica alta. O que vai acontecer? Você já estrala de insulina logo de manhã. Insulina é bom porque ela tem sua função, tirar o açúcar do sangue ali? Sim. Só que ela também é excesso inflamatória. Você comentou do jejum. Um outro tema também que se fala muito hoje na internet é a questão do jejum intermitente, né? Sim. Você aplica isso para os pacientes? Você é a favor? O que você tem a dizer sobre jejum intermitente? Aplico e eu mesmo faço, né? Legal. Quantas horas geralmente você faz? Dá 14 e 16, talvez. 14, 16 horas. E qual o benefício de ficar 14, 16 horas em jejum? Tem vários benefícios. Melhora da parte glicêmica, Controle da glicemia, Aham. desinflama. Você consegue ter uma regulação maior do teu mecanismo de fome e saciedade. Melhora da parte pressórica. Na verdade, a gente tem uma gama de benefícios, né? O intermitente é muito legal mesmo. Para quem quer perder, para quem quer manter, né? E tem janelas, né? Tem pessoas que fazem 24 horas de jejum. Qual que é o ideal que não foge muito para não ficar doido também o negócio, Stefano, né? depende. Eu sempre oriento fazer assim. Começa com 10 horas. No mês seguinte pula para 11, no outro mês pula para 12, até chegar no 16, se for tolerável para aquele paciente, Tá. né? Ou até o limite que ele aguentar. Então, quanto mais, melhor. Chegou no 12, é o máximo que ele aguenta, ok, mantém Já é um 12. número bom, já, Isso. 12 horas de jejum. 16 é o ideal, se Tá. conseguir chegar. Legal. E para quebrar o jejum? Pô, tô fazendo meu jejum, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para quebrar o jejum? Porque não adianta nada, né? Fazer jejum e comer uma pizza. Quebrar o jejum comendo uma pizza. Isso vai resolver, acredito eu, certo? Qual que é o ideal? Qual o tipo de alimento que prioriza para quebrar jejum? Lembrando que, puxando esse gancho, chá, café, água sem açúcar não são
líquidos que quebram jejum, tá? Chá, Então, café e água. Vamos... sem açúcar não quebra jejum. Então, por exemplo, eu tomo café na manhã ali, café puro, não vai quebrar jejum. Quando você vai fazer a parte do de jejum, procura fazer com alimentos mais leves. Por exemplo, tem frutas que são menos, tem uma carga glicêmica mais baixa. Mamão, por exemplo, né? A própria banana, Legal. o morango, né? Aí você pode também trabalhar com a parte da proteína, né? Pode ser um ovo, por exemplo. Eu particularmente não gosto de fazer muito carboidrato ali de manhã, de jejum. Eu não gosto, Tá. tá? Eu não gosto. Mas é uma questão particular de opção ou cientificamente falando isso? Cientificamente pela questão carga glicêmica. Da carga glicêmica que Isso. você explicou. Outra coisa, a própria tapioca também, que o pessoal consome muito, O pessoal extremamente confunde, né? inflamatório. Acha que tapioca é saudável, né? É, inflamatório É igual o também. pão, certo? Isso. Mesma coisa. Talvez até Interessante. pior do que o pão. Até pior que o pão, a tapioca? Por quê? Essa aí eu nunca tinha ouvido, não. Ambos têm carga glicêmica altíssima. Ambos já vão te inflamar. Caramba. Então, para quebrar o jejum, o ideal seria uma fruta. Uma fruta, alguma proteína. Fruta e proteína para quebrar o jejum. E hoje está muito na moda a questão proteína, né? Todo lugar enfia proteína. Até no mercado agora, quando eu compro ovo, vem escrito ali 2 ovos, 15 gramas de proteína. Tal. Tá muito na moda isso. Não era assim há um ano atrás, eu lembro que não era desse jeito. Por que tá acontecendo tanto isso do pessoal falar tanto de proteína, de bater meta de proteína? Da onde veio isso? Stefano, eu acho que é pela conscientização que o pessoal está tomando em relação à parte alimentar mesmo. Antes não se procurava muito disso, né? Não se procurava muito saber. Hoje é uma geração que já está mais antenada. Sim. Hoje até com a questão das redes sociais ali. Então o pessoal procura, pesquisa mais. Então acho que tem muito a ver nesse sentido. E o pessoal às vezes é um problema que às vezes o pessoal confunde que proteína não tem caloria. O pessoal acha isso às vezes. Tem paciente que já veio me falar isso. Não tava batendo um valor a mais de calorias Tá. do que foi proposto. Aí a gente chegou, conversou, não tá emagrecendo. Por quê? Vamos conversar. Eu adiciono tal coisa, eu adiciono carne moída na comida, tal. Tá, beleza, então tá fugindo. Mas é proteína, não tem caloria. Não tem caloria, desinformação, né, gente? Exato, então assim, tem muito da informação, às vezes também acaba sendo exagerado pro lado contrário e o pessoal confunde as coisas. Então, tomar Interessante. cuidado com o tipo de informação. Lógico, pô, você vai ver. É que o pessoal quer emagrecer, ao invés de fazer um acompanhamento, ao invés de passar, por exemplo, no instituto do doutor, você quer fazer um negócio sozinho? Não vai dar certo, cara. Esquece. É importante você ter os profissionais, senão você vai fazer errado, vai ter reganho. E aquilo que você comentou que eu achei interessante, que é como emagrecer. Não adianta só emagrecer, né? O como você vai emagrecer para até você conseguir manter isso no longo prazo, Sim. que eu acho que tão difícil quanto perder é manter, certo? E tá atrelado à questão da saúde também, né? Porque, pô, a pessoa quer emagrecer, para de comer. Pô, muitos problemas vão ser atrelados a isso, né? É uma questão de mudança de hábito, certo? Mudança de hábitos, né? Não é parar de comer, você pode gerar um déficit nutricional, baixa vitamina, baixos minerais, o ferro baixo, aí o pessoal fica cansado, queda de cabelo. Então, tomar cuidado também em relação a isso, né? Legal. A parte de suplementação para emagrecer, o que você trabalha, o que você usa, também a questão da modulação hormonal, um negócio que se faz bastante. Explica um pouco pra gente. Em relação à modulação hormonal, a gente tem que tomar um cuidado hoje, Stefano. Porque pela questão CFM, CRM, a gente não pode fazer a modulação, Tá. né? Fazemos a reposição quando indicado. Então diferente. é reposição, é diferente. Qual que é a Tá. diferença? Modulação, por exemplo, você tem níveis bons de testosterona, tá? Digamos ali 500, 600. Tá. A modulação eu vou jogar esse nível mais alto, por exemplo, para 1.000, para 1.500, por exemplo, que já entra no suprafisiológico, que é uma dose estética, isso é modulação. Tá. Reposição, o próprio nome já diz, repor aquilo que você tem em déficit. Tô com 200, eu vou jogar onde? Na faixa de normalidade ali, a 350 mil.
tá? Uma faixa legal. Aí você está repondo. É algo que chega muito como é um problema porque o pessoal tem muito essa confusão de que chegar, eu tô repondo testosterona. Você vê lá, o cara tá com 2.000 de testosterona, Isso já não é mais repor. não é repor, né? Dose suprafisiológica, são doses altas que às vezes geram um estresse oxidativo muito grande, envelhece muito rápido. Vide os fisiculturistas, você vê os caras às vezes têm 20 e poucos anos, parece que tem 40. Usa muito hormônio, né? Usa muito hormônio. Não é saudável. Seu corpo não foi feito para receber uma carga alta hormonal. É. Você tem que pensar no longo prazo, né? Como é que você consegue manter uma dieta e um estilo de vida que no longo prazo seja benéfico para você e não, pô, o cara com 20 anos, por exemplo, tem 40. Tem volta? Quando acontece isso, tem como voltar? O cara, depois de usar tanto hormônio, tem como ele voltar isso aí ou não? Sim, tem como diminuir danos, né? Mas, por exemplo, aquilo que você envelheceu precocemente por conta disso, você não vai voltar 100% do que era. Você não vai chegar... O que você precisaria chegar com 35, vamos supor que você está parecendo que tem 45, você não vai conseguir voltar para o que era, né? Entendi. Vai ter um estresse oxidativo, vai afetar alguns órgãos, por exemplo, dependendo da carga hormonal. Caramba. Então tem que tomar esses cuidados, né? E quanto mais tempo você usa, quanto maior é a dose, maior vai ser o estrago depois. Tem que pensar no depois, né? O pessoal você fica fazendo coisa que não deve, aí depois volta lá pro médico reclamando, a culpa é sua, cara. A culpa é sua que faz o negócio que não fez. Passa com o médico, segue a orientação do médico. Eu fico pensando assim, por que o paciente vai até você, pede lá, faz as coisas e não faz o que você pede? Isso para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, assim. E com certeza você tem diversos casos disso, né? Você tem alguma explicação com a sua experiência? Por que o paciente vai até você querendo emagrecer, tal, aí você passa tudo e o cara não faz? Por quê? Porque muitas vezes ele quer a validação de que aquilo que ele está fazendo errado, ele quer que alguém valide aquilo para ele fazer. Muitas vezes é isso. E vou te falar que assim, Paciente engraçado. digamos que 90% dos casos que o paciente já vem com essa ideia na cabeça, 90% eu consigo reorganizar essas ideias na cabeça, colocar os prós e os contras ali, Tá, colocar isso na balança e eles acabam tomando uma conscientização maior, entendi. né? Eu acho que por isso que na minha consulta eu levo em torno de 1h30, 2 horas, mas é isso que é o interessante. Eu tenho um tempo para conversar, desmitificar isso daí, fazer o paciente entender que aquilo não é saudável. Se ele quer uma longevidade, ele vai ter que mudar desde agora. Sim, sim. E hoje tá chegando muito paciente para você que a pessoa já vem com, digamos, a receita do chat GPT ou o negócio do Google. Acontece isso no dia a dia? Graças a Deus, não. Graças a Deus, Ainda não. Ainda não, né? Graças a Deus, ainda não. Porque agora o pessoal joga no GPT tudo aqui e traz pro médico, né? Eu já vi uns casos absurdos, que o paciente ficava discutindo com o médico por conta do GPT aqui, cara. É doido. E você usa no dia a dia a inteligência artificial? É muito, muito raro. Muito raro, Muito né? raro, muito raro. O importante é fazer o acompanhamento humano ainda, né? O processo de emagrecimento é uma questão muito humana, né? Fisiológico, comportamental e emocional. Sim. Pô, tem nada a ver com IA aqui. Então, são 3 pilares extremamente humanos, tá? Voltando na questão da modulação e da reposição hormonal. Isso é um tema interessante. Tanto para mulher como para homem é a mesma coisa? Como funciona o processo de modulação e reposição para homem e o processo de modulação e reposição para mulher? Como é isso? Eu vou falar um pouquinho a questão por exemplo, reposição, modulação e tal. Temos formas de se fazer isso, tanto para o homem quanto para a mulher, né? No homem, temos a reposição, por exemplo, via gel, via injetável e via implante. Implante, tá. Isso. Na mulher, a gente usa basicamente, assim, que eu na prática clínica uso mais a parte gel e implante. Gel e implante. Que tem diferença das vias? Tem diferença, por exemplo, da meia-vida do fármaco. Por exemplo, no homem, ele vai passar o gel diariamente, tanto homem quanto mulher, né, o gel. Tá. Porque a meia-vida é mais curta, né? Então você tem que passar no outro dia porque já acabou do dia anterior. Caramba. O injetável
tem injetáveis com meias-vidas diferentes, né, da testosterona, por exemplo, para o homem. Não fazemos injetável de testosterona para mulher, tá? Não pode fazer? Não fazemos. As doses que são padronizadas que temos no mercado são doses para homem. Eu tô frisando isso porque já vi, não foi uma, não foi duas, pacientes com injetável Com IM, né? Com intramuscular intramuscular. pra mulher? Isso, mulher fazendo, indicação de colega, inclusive, né? E Caramba. qual que é o problema? Vai virilizar. Vai virilizar. Não são doses para mulher, são doses que vão mimetizar o quê? O fisiológico do homem. Caramba. E então, assim, temos a parte do injetável ali para o homem, a testosterona, por exemplo, depende da meia-vida, às vezes 7, 8 dias, né? Então, acaba fazendo a cada 14 dias, 14 a 21, né? A gente Ele faz faz a reposição, né? injetável. E temos o implante que ele tem uma estabilidade maior, né? Ele tem taxas de liberação diária. E aí é o médico que decide se ele vai colocar em 800, a 1000, por exemplo, a faixa que ele quer colocar, né? Porque a pessoa só faz uma vez e fica. Qual que é o período que dura geralmente? Ele o fica implante? liberando durante 6 meses e ele fica estável. Legal. Ele fica É estável. interessante, né? Uma solução simples, rápida, indolor, né? Eu mesmo já fiz implante hormonal, e tive bons resultados, assim, né? De não precisar, às vezes, ficar fazendo a reposição injetável e tal, um negócio que você resolve, né? Sim. E na mulher, idem, né? A mulher também tem o gel, né? Legal. Que eu uso muito, tanto o gel quanto o implante também. Idem ali a questão do tempo do implante, é a mesma coisa. Existem implantes também de 1 ano. Eu basicamente não uso porque ele tem uma cápsulazinha elástica e ela não é absorvível. O absorvível de 6 meses, deu 6 meses e ele sumiu ali do teu corpo, né? Ele é o que a gente chama de bioidêntico, né? Então, Que é o hormônio é o bioidêntico. hormônio mais próximo do teu corpo, né? Da molécula que você produziria. Então, ele tem Legal. menos colateral, por exemplo. Já o que tem a cápsula elástica, aquela cápsula, ela pode fibrosar ali, aí para tirar depois é mais chato. Então, eu particularmente não uso, né? Eu uso ali o absorvível, que eu acho melhor, Que é o de 6 meses. de 6 meses, né? Tem uma adaptação melhor também. Quanto tempo para fazer um implante? O paciente fez adesão no tratamento. Como é que é o processo de fazer o implante? Implante é um procedimento simples que a gente faz no próprio consultório, aí na clínica, a gente consegue fazer. A gente faz um anestésico local aqui em região supraglútea, né? Tá. O anestésico local é uma pequena incisãozinha ali com uma laminazinha de bisturi e colocamos ali no tecido subcutâneo, na gordura. Tá. Geralmente 20 minutinhos na mulher, no homem um pouquinho mais, 30 minutinhos e tá pronto. Tá pronto, o cara resolveu ali 6 meses da vida dele, não precisa mais se preocupar com isso. E o implante dá para colocar um monte de coisa dentro do implante, né? Isso é interessante. Tem várias coisas. Tem vários tipos de hormônios, por exemplo, na mulherada, estradiol, progesterona, própria testosterona. Existe a gestrinona também, Tá. que muita gente usa para a parte estética, mas na verdade ele tem outras indicações, na verdade, né? Ovário policístico, endometriose, TPM, a mulher que menstrua muito, ele corta o fluxo. Ajuda também? Tem mulher que Ajuda. que interessante, que interessante. Fala, assim, eu sei que o pessoal tem essa dúvida, porque é um negócio que eu ouço, a questão da testosterona da mulher, porque acha que testosterona é só de homem, né? Mas não, tem no homem e na mulher, né? E você falou também de um outro hormônio feminino, qual que é? O Progesterona. progesterona. Fala um pouco sobre isso para desmistificar, porque todo mundo tem todos os hormônios, né? Todo mundo tem os mesmos hormônios, só que o homem tem uma faixa maior, por exemplo, de testosterona do que a mulher. E só que aí tá um grande erro que todo mundo acha que a mulher tem mais estrogênio do que testosterona. Aí é um erro. Por quê? No exame laboratorial, ele vem com unidade de medida diferente. Se você converter, a mulher tem ligeiramente mais testosterona do que estrogênio. Olha só. O pessoal, a vasta maioria das pessoas não sabem disso. Mas eu também não sabia, tô descobrindo agora, inclusive. Muito interessante. Convertendo ali a unidade de medida, você vai enxergar isso, né? Numa mulher que tá com a fisiologia preservada, tudo certinho.
Hoje você vê muitos homens buscando tratamento ou mais mulheres? Para emagrecer especificamente, né? Para emagrecer, acho que 50-50. Já tá assim, 50-50? Legal, Sim, interessante. porque assim, a mulherada geralmente é mais a questão estética, Tá. né? Que a mulherada quer se ver bem. O homem, eu tenho percebido que tem procurado muito mais pela questão de saúde, né? Não tá bem de saúde, tá com a libido baixa, É. tá indisposto. Homem é isso, né? Se tá com a libido baixa, o cara vai procurar médico. Senão, pra ele tá tudo bem. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que eu falei, cara, se você acorda sem vontade de fazer as coisas, você tá doente, cara. Você tem que ver isso aí, porque tem muita gente que acha normal, né? Ter fadiga, cansaço, problema de memória. Ah, não, tô normal. Não, você não tá normal. É Mas você sabe qual que é o importante. problema? Ah. É porque se torna o normal dele, ele não percebe. Ele se acostuma Se com aquilo, acostuma. né? Aquilo é aquilo que a gente estava conversando. O ser humano ele se acostuma tanto com o ruim quanto com o bom. Quanto com bom. Aí ele começa a ter a percepção de que aquilo é normal e tudo bem. Aí, se ele faz um tratamento, melhora aquilo lá, ele consegue perceber a diferença que faz na vida. Por exemplo, tinha um paciente que saiu de, salvo engano, 148 quilos para 120, 114, num período curto ali de 4 meses. Nossa, é curto mesmo, né? Ficou em 30 quilos aproximado, né? 150 para 120. Ele agendou uma conversa comigo lá com a secretária, aí só para falar para mim que uma coisa que ele percebeu, que ele não tinha essa percepção, é que ele não conseguia baixar para amarrar um cadarço. E hoje ele conseguia, que ele não tinha essa percepção de que aquilo era o correto. De Eu conseguir. entendo ele. Eu entendo que eu já tive, né? Já pesei quase 150 quilos. E a gente deixa de perceber algumas coisas. A gente começa a achar que é normal. Né? E não é normal. Você não conseguir amarrar o seu tênis não é normal, cara. É importante você conseguir amarrar o seu tênis. Toda essa parte de mobilidade, né? Eu acho que o emagrecimento ele vai muito além da parte estética. Eu acho que ele vai muito, principalmente na questão de saúde. Por exemplo, você vê idosos obesos. É difícil. Difícil, né? Porque a pessoa acaba morrendo antes. Então, é um dado importante. Fora todas as doenças atreladas, né? Diabetes, colesterol, tudo isso. Então, a obesidade não é só a questão do peso. É a questão que tudo que vem em volta com a obesidade. Exato. Certo? Acho que é o principal. Você quer emagrecer, esquece um pouco a questão dos padrões estéticos, porque hoje a gente tem isso, infelizmente, né? A pessoa entra no Instagram, vê ali os corpos perfeitos de Instagram, e às vezes a pessoa não. Ela fala, pô, como é que eu vou chegar nesse negócio aqui? Cara, para de se comparar. Compare com você mesmo, né? Você tem que ser melhor do que você. Sim. Né? É importante isso. Show de bola, doutor. Hoje a questão da performance e da vitalidade se fala muito, né? Pô, ter alta performance, né? Você vê muita cultura do esporte hoje em dia, né? Na internet. E o que é alta performance na sua visão, assim, pensando em saúde? Eu vou dar o próprio exemplo que você me falou de você antes e agora. Pode falar, pode falar. Quando você tinha 150 quilos para agora que você tá com 90 mais ou menos. 90, porque entre 85 e 90, eu fico ali brincando nesse número aí. Uhum. O tanto que você ia levar de tempo para correr, por exemplo, 1 quilômetro. Pô, nem corria. Exato. O tanto de dificuldade que você ia levar para correr isso daí, o tanto que você ia cansar para o que você tem agora, isso é a performance que você ganhou. Sim, e melhora tudo. Melhora tudo. Melhora tudo. Melhora tudo. Até o trabalho. Tudo. Até o trabalho, performance cognitiva, física, tudo. Isso é interessante, né? A questão cognitiva. A obesidade atrapalha a parte de cognição? Pode atrapalhar, com certeza. Olha só, então a pessoa pode ter questões mentais por conta da obesidade também. Sim, um exemplo, cai Coisa naquilo dos que a gente séculos, estava né? falando do déficit de vitamina relacionado à obesidade. As vitaminas, a vitamina B12, por exemplo, ela está muito associada à parte cognitiva. Olha, interessante. Interessante, né? Então, o tratamento de obesidade, ele vai além disso, ele também serve para a parte mental, né? Para você. Porque tem muito paciente, eu vejo, né, nas nossas clínicas, eles falando que tem problema de memória, fadiga mental, pô, não consegue se concentrar. E, cara, é falta de vitamina isso aí, né? Falta de cuidar da saúde. No Brasil, a gente tem infelizmente,
o Brasil, a gente não cuida da saúde. O brasileiro, ele cuida da doença. Né? Quantos pacientes chegam para você e falam assim, doutor, eu tô ótimo e quero ficar melhor? Quantos? Muito difícil. É muito difícil, né? O cara chegar, pô, tô muito bem e quero ficar melhor. A maioria é, pô, tô ruim, como é que eu fico bom? Certo? Sim. E existe uma idade certa para você começar a cuidar da saúde hormonal e metabólica? Stefano, não depende de idade, né? Acho que tem pacientes, tem pessoas com 20 anos que estão obesas, sedentárias e já tem um desequilíbrio metabólico, Tá. né? E tem pessoas que têm 50 anos estão super bem porque sempre se cuidaram. Então, acho que todos deviam se cuidar desde cedo, De forma de forma mais preventiva, né? consciente e preventiva, para não esperar começar a ficar doente, ocorrer os problemas para procurar isso. Acho que isso não é idade, na verdade, né? É o autocuidado. O autocuidado, nível de consciência, né? Qual que é a diferença entre emagrecer e transformar o corpo de forma definitiva? Justamente por conta dos pacientes que emagrecem e depois ganham peso. Acho que o termo emagrecer, às vezes, é um pouquinho errado, porque muitas pessoas confundem perder peso de balança com emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Emagrecer é perder gordura. Perder gordura. Tá. Emagrecer, ficar mais magro, né? Não perder peso de balança. Acho que emagrecer e transformar o peso de forma consciente, na verdade, seriam, teoricamente, a mesma coisa, Tá. se você for pegar o pé da letra. O que você quis dizer, de repente, é isso, perder peso Isso. e transformar o corpo de forma consciente. Perder peso é aquilo que a gente estava falando, né? Perder peso de qualquer forma, seja massa, seja gordura, seja líquido, não importa, tanto faz. E muitas vezes vai ter o reganho, né? Porque perdeu aquele metabolismo, não foi de uma forma consciente. Transformar o corpo de forma consciente para não ter o reganho é justamente isso. A forma, a estratégia que você vai utilizar para você conseguir perder a gordura e manter a massa muscular e manter o metabolismo, né? Tá. E durante o processo de emagrecimento, quando você tem a mudança de padrão alimentar, você tem até um reequilíbrio do seu mecanismo hormonal de fome e saciedade. Como Nós assim? temos, por exemplo, a grelina, que é o hormônio que dá fome. Nós temos a leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Tá. Um obeso, ele tem isso daí deturpado. Tá tudo né? desregulado. Exato, a grelina tá lá em cima, então ele tem mais fome, né? O limiar de leptina tá mais alto, então para ele gerar uma saciedade, ele tem que comer mais também. E durante o processo de emagrecimento, você tem um reequilíbrio disso, desde que você faça de uma forma consciente. Importante, né? Ter o nível de consciência é importante, né? Você falou um negócio que eu acho interessante. Então, se você for pegar um indicador para ver se você tá, se seu processo de emagrecimento está sendo bom ou não, é a gordura. Sim. E qual que é o número ideal, qual que é o percentual ideal de gordura num ser humano saudável? Depende. Aí depende, por exemplo, o homem ele tem um percentual, pensando em saúde, mais baixo do que a mulher, Tá. tá? Consideramos ali em torno de 10, 20% no homem, é bacana. Lógico, abaixo dos 10%, a gente vai pensar mais a questão estética, Tá. né? Mas assim, também às vezes não é sustentável. No longo prazo, né? A longo prazo não é sustentável. E na mulher, um pouquinho mais ali, 20, 30% ali, porque assim, a mulher, ela precisa da parte das gorduras para a formação de hormônios. Então, por exemplo, tem mulherada que tá batendo abaixo de 15% de percentual, aí para de menstruar, tem problema com a saúde óssea. Olha só, tem as consequências, Tem as né? consequências. Aí a pessoa vai ali pelo padrão estético, faz tudo à custa da estética e ferra todo o outro lado, né? Exato. Não vê a parte, já extrapola e deixa de ter saúde. Deixa de ter saúde, né? A própria pessoa que emagreceu acaba não tendo saúde. Louco, né? Exato. Você emagreceu tanto, ficou tão ficcionado nisso que você está perdendo saúde por aquilo que deveria ser bom, né? Exato. Então tudo tem o equilíbrio, né, Doc? Então, na mulher é entre 10, como foi que você falou? Na mulher é mais ou menos entre 20% e 30%. 20 e 30%, e no homem entre 10 e 20%. O que é considerado, por exemplo, um percentual de um atleta?
O cara que faz um atleta de fisiculturismo e tudo mais. 5, 4. 5, 4%. Mas isso no longo prazo é muito difícil de manter, né? É muito difícil de manter. Você vê que os atletas ali, por exemplo, de fisiculturismo, quando vão subir no palco, eles estão extremamente secos, né? Sim. Depois que ele subiu no palco, ele já muda, né? Ele sai daquele cutting, então ele já começa a acumular um pouquinho mais de gordura. É, porque é saudável, né? A gordura ela é saudável. O excesso dela que é ruim. Nós temos até nos axônios, né? Nível cerebral. Nossa, que doido. Né? Uma coisa que você faz impacta em tudo na sua... Né? Porque o corpo ele é uma coisa só, né? Ele é único. Então Exato. tudo que você faz, ele vai pro corpo todo. Ele não é só uma coisa. Sim, Né? sistema. É sistêmico, né? Interessante. E hoje, a questão dos pacientes que começam o tratamento. Tá, aí você tem uma parcela ali que desiste, uma parcela que continua, certo? Por que você acha que a pessoa começa e desiste? E por que você acha que tem as pessoas que começam e continuam? O que você vê hoje com a sua experiência nos pacientes? Acho que as pessoas que desistem, Stefano, acho que muitas vezes ainda não estão preparadas para a mudança real nos hábitos. Tudo é mudança de hábito. O cara pode fazer o que for. Se não mudar os hábitos, esquece. É igual a mesma coisa no campo profissional. Tá. Se você quer performance profissional, você não vai estudar, você não vai trabalhar até mais tarde para você colher os frutos depois? É a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma Interessante. coisa. E os que continuam são justamente aqueles que começaram, fizeram a mudança, estão começando essa mudança e estão vendo os resultados. Aí eles animam e conseguem ir até o fim. Quando o paciente chega para você falando que você é a última alternativa dele, com certeza deve chegar paciente falando. Como é que você lida com isso? Porque o cara tá colocando uma responsabilidade gigante em cima de você, né? Sendo que a responsabilidade não é sua. Como é que você lida com isso? Eu me coloco ao lado dele para ajudar na caminhada. Tá. Mas eu coloco que a responsabilidade da parte dele. Eu falo, olha, eu chego até uma parte. Daqui para frente é com você. Eu vou te dar o suporte, eu vou te ajudar, vou corrigir o que precisa ser corrigido, mas daqui em diante é você que vai ter que fazer em casa. Interessante. Os pacientes que chegam ali no objetivo com você, tem um protocolo, enfim, algum tipo de tratamento para ele continuar ou encerrou? Tem começo, meio e fim? Por que eu pergunto isso? Na minha concepção, cuidar da saúde é sempre. Sim. Você não cuida uma vez. Não, você vai cuidar para sempre, porque a gente está ficando mais velho, a tendência não é você ficar... Seus hormônios piorarem, não é melhorar por conta da idade, né? Então, os pacientes que chegam ali, concluem o objetivo, eles continuam com você, não continuam? O correto é fazer uma manutenção, né? Certo. Porque da mesma forma que pode ter caído a parte de vitaminas, por exemplo, depois pode cair de novo. Então, periodicamente, ele faz uma consulta, Tá. por exemplo, cada 3 meses, para reavaliação, ver como que tá, principalmente a composição corporal, as vitaminas, a parte hormonal, né? Ou esse mesmo paciente, às vezes, ele pode fazer esse acompanhamento seriado dentro da clínica, por exemplo, a reposição ali dentro também, um acompanhamento um pouquinho mais próximo. Mas o ideal é fazer esse acompanhamento de uma forma ou de outra para ter essa manutenção. Interessante. O exame que se faz para acompanhar é a bioimpedância? Tem algum outro exame tão bom quanto hoje a bioimpedância? A composição corporal é o principal que eu faço, assim, porque tem muita coisa legal ali, já mostra gordura visceral, mostra a relação cintura-quadril, que é importantíssimo para avaliar risco cardiovascular. Relação qual? Cintura-quadril. Por que é importante? Mostra a proporção, né? Quanto mais alta essa relação, maior seria o risco cardiovascular. Ou seja, tem ligação direta com a questão de tamanho, quantidade de circunferência abdominal. Olha só que interessante, isso impacta na questão cardiovascular? Não sabia também, estava aprendendo. Qual que é aquele outro exame que faz, que é, se não me engano, é o adipômetro? Adipometria. Esse é tão bom quanto? Qual que é a diferença dele para a bioimpedância, por exemplo? A bioimpedância ele é mais completo, né? Ele vai analisar, por exemplo, igual eu acabei de citar, o nível de gordura visceral. A adipometria, ele é a gordura ali que você tem mais superficial, né? Ele não vai quantificar mais internamente.
Ele não vai quantificar quanto de líquido que você tem. Por exemplo, se você tem uma retenção, você consegue enxergar isso na bioimpedância? Na bioimpedância, né? Isso. Muito do peso é retenção de líquido ou não? Depende. Tem paciente que está extremamente inflamado, ele pode ter uma retenção maior, né? Por exemplo, tem uma resistência de insulina, tem uma insulina mais alta. Como que geralmente aparece ali? Uma retenção, e essa retenção também ela pode enganar onde na bioimpedância? Pode apresentar como se tivesse mais massa muscular. Porque o líquido ele tem mais afinidade com a massa do que com a gordura. Então, se você está com retenção, você pode, pela bioimpedância, achar que você tem mais massa muscular do que necessariamente você tem. Exato. Então, se você não souber fazer uma avaliação precisa dessa bioimpedância, você vai olhar lá a massa muscular, você vai olhar a taxa metabólica, que também vai ser ilusória, porque se a massa muscular está errada, a taxa metabólica vai estar mais alta também. Então, não é a tua real. Não é real. A partir do momento que você consegue desinflamar esse paciente, por exemplo, vai reduzir a água total ali, né, a retenção, vai cair a massa muscular fake e vai cair a taxa metabólica em conjunto. Tudo Aí isso porque vai você ser real. subiu, tudo porque você subiu a questão da água, né? Como é que fala? Do líquido da Do líquido, retenção. né? Retenção de líquido, né? E eu queria falar sobre alguns casos de alguns pacientes. Eu acho interessante dar casos reais, assim. Qual é, por exemplo, um caso de um paciente que perdeu muito peso que você lembra, que você atendeu? Como foi o processo dele? Quanto tempo demorou? Ó, tem um paciente que, período de 3 meses, por exemplo, ele saiu de 116, mais ou menos. Ele perdeu cerca de 20 quilos no período de 3 meses. De mais de gordura? Como foi a composição de gordura? Gordura, cara. Gordura, De ele perdeu gordura é cerca de- gordura, hein, cara? Isso em 3 meses. Aí ele encerrou o protocolo dele. Só que ele, assim, era um cara que, quando ele veio pra mim, ele era muito metódico. Ele Tá. já era metódico. Ele veio, ele falou, ó, eu metrifico tudo aqui. Quando eu vou no mercado, eu vejo a caloria das coisas e tudo mais. Só que nós fizemos ajustes, porque tinha coisas erradas. Né? Ele falou, eu não consigo mais perder peso e tal. A gente fez ajustes, né? E trocou as medicações ali que precisava no momento. E ele perdeu esse peso. Beleza. Finalizou o protocolo em 3 meses. Mais 3 meses depois, ele voltou pra mim com menos, se eu não me engano, 13 quilos. Continuou perdendo, sem medicação. Sem medicação. Porque mudou aqui, Importante, né? é o principal. Adicionou treino, com certeza. Adicionou treino. Você que não treina. Adicionou não, na verdade, já treinava. Por que a pessoa acha que não vai treinar? Você tem que treinar, cara, não adianta. Musculação é comprovado cientificamente que o músculo... Ó, vou além. Eu já ouvi de um médico, aí você me confirma se eu estiver errado, que o que determina se você sai ou não, por exemplo, você acabou indo para UTI, Uhum. né? O que determina se você sai de lá ou não é massa muscular, certo? Então, quanto mais massa muscular você tem, maior a probabilidade de você sair da UTI, Sim. né? Isso procede mesmo. Você é de massa muscular, é saúde. Olha, então olha, Essa- olha a importância. E para construir massa muscular é musculação. Musculação. Não tem. Então, entre o cardio e a musculação, porque fala-se muito isso hoje, né? Tem que fazer cardio, tem que fazer musculação, enfim. Se a pessoa tiver que escolher um só, qual que seria o ideal, assim? Mesclar, Mesclar, né? Não vai falar. vamos dizer Eu falo que eu não fazer- sou médico. Se for para escolher musculação. Assim, musculação, e eu sempre falo para meus pacientes, faça musculação, mas faz uns 10, 15 minutos depois da musculação, um cardio, porque ajuda na saúde cardiovascular. Então, mas pensando na saúde cardiovascular, né? E Isso. o cardio não precisa ser só esteira e tudo. Acho, pô, meu, tem tanta opção de cardio. Pô, trilha, dança, pô, arranja o seu jeito de fazer cardio, né? O próprio fato de você andar, a cultura, pô, andar pelo bairro, fazer coisas andando, né? Aquela questão dos passos, né? Quantos que é o mesmo número de passos ideal no dia? A passo ideal no dia? Nunca ouviu? Essa eu já ouvi já, hein? O pessoal, Nunca ouvi 10 isso. mil passos ideal no dia. Eu não sei se eu tô falando bobagem Leva aqui muito também. esse tipo de coisa em consideração. Mas é que assim, eu pesquiso muito, eu vejo muita coisa da internet, sigo, enfim, muita coisa sobre o wellness, até por ser um mercado ele tá crescendo, Sim. ele é pulsante, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. Eu arrisco a dizer que a obesidade, talvez daqui 10, 20 anos, vai ser uma opção, porque informação não vai faltar.
Informação, medicações cada vez medicação, mais não é? avançadas. Então você pensa no longo prazo, pô, o cara vai ficar obeso porque ele quer, não porque ele não tem solução, é só porque ele não quer fazer aquilo que precisa ser feito para ele emagrecer, Sim. certo? Isso pensando nos próximos anos. Então, pô, a gente falou de cardio, falou de musculação. Tem algum outro caso de algum outro paciente interessante? Esse aí foi legal, né? O cara perdeu 20 quilos de gordura em 3 meses, meu. É bastante, né? É que não dá pra exemplificar aqui, né? Você já viu aqueles vídeos no Instagram que o pessoal coloca o volume de gordura? Volume de gordura para massa muscular, 1 quilo de massa é mais compacto do que 1 quilo de gordura, né? Tem gordura gigante. Assim. E se dá uma diferença muito grande. Você perdeu, sei lá, 5 quilos de gordura ali nas roupas, dá uma diferença muito grande. Você sabe disso. Eu sei, pô. Eu perdi, né? Eu usava roupas muito grandes e você vai perdendo. O meu processo foi interessante, né? Pô, eu acabei virando especialista em emagrecimento. Então, quando alguém senta pra falar, eu falo, cara, eu vou te falar tudo que eu fiz. Aí, se você quiser fazer, aí já é uma questão sua, né? Tem muito isso, né? O pessoal pergunta, o que você fez? Aí não faz. Pô, por que Tem a dificuldade de ter que fazer. de ter que fazer, né? Enfim, sempre vai ser uma questão você com você mesmo, né? O que é prioridade pra você? Teve um momento que eu não me preocupei com isso, mas aí na hora que eu tomei ciência, né? Tomei consciência, eu coloquei como prioridade. E aí resolveu. Eu brinco que, você quer emagrecer? Quer fazer? Cara, é só seguir o que o médico te fala, meu. Sim. Você passa no médico, no nutrólogo, tá? Ele vai te passar ali o tratamento, você tem que fazer o tratamento. Não é uma coisa tão complexa se você parar pra pensar. É o beabá. É o beabá, né? Até a própria alimentação, né? A alimentação é sempre a mesma coisa, você vai comer sempre a mesma coisa. Quando você tira a alimentação do âmbito emocional, né? Você tira ela de lá e você entende que se alimentar é para absorver nutrientes e tudo mais, fica mais fácil, né? Joga essa libido que você tem aí com vontade de comer, joga em outra coisa, vai treinar, vai trabalhar, vai estudar, faz alguma coisa para sua vida, que isso com certeza vai ser melhor para você no longo prazo do que ficar enchendo a cara de comida, né? Sim. Maior vício aí. Tornando aquela pergunta que você fez, eu acabei não respondendo. Pode falar, pode falar. Um outro caso interessante, um senhor de, salvo engano, 64 anos, né? Tá. Ele veio pra mim com 94 quilos. 64 anos, 94 quilos. Ele tinha uma gordura visceral ali de 30, tá? Nossa, Ideal. é alto isso, hein? O ideal ali é estar abaixo, 8 ou abaixo disso, né? Que a gente O considera. ideal é abaixo de 8, o Isso. cara tava com 30. Com 30. Só que aí entra o porquê, né? Eu não sei, que ele tem uma deficiência numa perna, né? Sequela de pólio. Então ele tem a deficiência e sempre teve essa dificuldade para fazer exercício e com o passar do tempo foi ganhando peso, né? Gosta de um vinho, E vinho é bom. massa, né? Descendente de italiano. Ih, não tem como. E como é que foi o tratamento dele? Durante um período de 3 meses, em 3 meses ele perdeu 14 quilos de gordura, mesmo tendo essa deficiência na perna, tendo dificuldade de fazer exercício. Ele fez coisas de membro superior. Isso. Né, pela dificuldade. E fez, foi lá e fez. Foi lá e fez. Do jeito que eu falei. Olha só, com 64 anos o cara queria mudar de vida, meu. Muito Teve legal, um pouquinho do empurrãozinho da esposa, que foi ela que... Sempre a mulher que sempre aconselha, tem, né? Quando o cara é casado, sempre tem. Vamos lá. Ela que agendou a consulta, ele foi meio que empurrado, foi lá, que empurrado. conversou comigo, gostou de mim, gostou do que eu falei Bom, e fez. Mudou a alimentação, diminuiu bastante o vinho, né? A parte das massas, farinha branca, reduziu bastante. E aí, nesse período de 3 meses, ele perdeu 14 quilos, baixou de visceral de 30 para 15. A gordura visceral é uma questão extremamente importante, né? O número é abaixo de 8, certo? Acima disso, quais são os problemas que pode se acarretar? É uma gordura que te aumenta o risco cardiovascular. Te aumenta também, por exemplo, o risco de ter uma resistência de insulina. Tá? Que é a dificuldade que os seus tecidos ali vão criar para que a insulina tire o açúcar do sangue e jogue para dentro dos tecidos. Então, isso tende a fazer o quê? A glicose aumentar. É o que antecede a pré-diabetes. Muitas vezes você faz a glicemia de jejum, faz a hemoglobina glicada estão normais, Tá. e não faz a Roma-L, né, que a gente fala, índice de resistência de insulina, não faz insulina. Aí você olha lá, a glicemia tá normal, a hemoglobina glicada tá normal, tá tudo bem. Aí você vai ver, se você faz esses caras, tá elevado. Significa o quê? Pâncreas está trabalhando sobrecarregado Tá. para manter aquilo em equilíbrio. Próximo passo, ele não dá mais conta de fazer isso estragando o suficiente. Aí começa a subir a glicemia, aí você entra na pré-diabetes. Próxima etapa, diabetes.
Última etapa. O pâncreas não consegue mais produzir nada, tem que usar insulina externa. Insulina externa. Você deu 2 casos de homem. Tem algum caso de mulher que foi emblemático aí, recente, enfim, que é bacana? A gente tem bastante caso, né, Stefano? Ontem mesmo, hoje mesmo, eu reavaliei uma paciente, 16 quilos também, cerca de 3 meses 3 ali. meses. Seu protocolo de 3 meses tá bom aí, hein? Interessante, hein? A média de 20 quilos você tá fazendo o pessoal perder. Depende, né? Depende. Digamos que se for uma pessoa com muito peso, a tendência é ter uma queda maior durante o início do tratamento. Tá. Esses que eu tô te falando, assim, não eram super obesos, digamos assim. Eram pacientes, assim, 90 quilos ou abaixo disso, né? Mas uma mudança de vida em 3 meses é um número interessante, assim. Pô, são 90 dias ali que você vai mudar você. Exato, são 90 dias que você consegue colocar na tua cabeça ali o que precisa ser feito e validar aquilo, consolidar, né? Lógico, tem paciente que às vezes precisa de 6 meses para tratamento. A paciente de 150 quilos quer bater 100, por exemplo, um tempo um pouco maior. Até porque se é um paciente com 150 quilos e você passou isso, você vai saber me falar? Pode falar. Para você conseguir sair do sedentarismo, você vai fazer o dobro do esforço. Meu. Teu corpo não ajuda. Não. A cabeça não ajuda na questão da dieta. Você não vai conseguir seguir. Não ajuda até hoje. Eu vou porque eu sou obrigado nesse negócio. Tem vontade. Não. Mas você vai. Mas brincadeiras à parte. Acabei pegando gosto. A gente foi até treinar junto, né? Eu falei, nossa, não tem uma vez que eu vou treinar e saio pior do que eu entrei. Eu sempre saio melhor. Aí você me respondeu o quê? Você lembra o que você falou? O que libera? Quais são os hormônios que libera no treino? Endorfina, serotonina. Endorfina. Qual? Serotonina. Endorfina faz o quê? Hormônio que te dá a sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar. Serotonina? Humor. Humor. Também tem a ver com bem-estar. Eu falo hoje no... Felicidade. Eu falo no meu Instagram, eu falo, cara, treinar virou mais uma questão mental do que física. Pelo menos pra mim, assim, é uma questão de controle de ansiedade, controle de estresse, muito bom. Sabe, pô, eu gosto de treinar, tô estressado, vou treinar. Aí você sai mais calmo. É normal, é normal isso, né? Normal. Muito legal. É o momento que você tira ali pra você e meio que... Até você falou que você fica com o pensamento talvez um pouco mais acelerado em alguns campos, né? Sim. Quando eu treino, é o contrário. Eu me isolo do mundo externo, né? Aquele momento é justamente para esquecer problemas. Legal, interessante. Você atende muito paciente criança? A gente não comentou sobre obesidade infantil. É um tema interessante que tem muitas crianças obesas, né? Sim. Eu não atendo crianças ali, digamos, 14 para cima, geralmente eu atendo. Abaixo disso, eu não me sinto tão à vontade, Tá. né, para atender crianças mais novas ali, porque assim... A culpa é do pai, né? O pai às vezes é o espelho. O pai É o espelho. A criança obesa, a culpa é do pai, pô. O pai É o que espelho, o pai que manda na criança. Mas é aí que tá, por exemplo, você vai falar, ó, faz isso. É mais difícil, não vai seguir. Porque depende muito de quem? Justamente do pai. Do pai, né? É. Você não tá atendendo a criança, né? Você tá atendendo o pai. Em conjunto, né? Tem algum caso de criança que ficou emblemático pra você, de 14 anos pra cima? Que você atendeu? Não digo, assim, que ficou emblemático, eu não vou recordar, porque, assim, são poucos mesmo. Tá. Porque a maior faixa etária que chega lá, 30 a mais. 30 a mais. 30 Por a quê? mais. Por que a maior faixa etária é 30 a mais e não o cara vai antes? Ou você comentou, por exemplo, do senhor de 64, né? Sim, eu acho que é o grau de maturidade, né? Tá. Muitas vezes o mais jovem ali, por exemplo, ele vê um tratamento para emagrecer como um custo. Quando você já tem um grau de maturidade, já entende que aquilo não tá bom, não tá legal, não tá te fazendo bem, você já criou essa ideia de que, olha, eu preciso investir nisso para ficar bem novamente. Mas quando você é mais novo, você não, muitas vezes abaixo de 30 não está estável financeiramente, ele vê como um gasto. Tem isso também, né? A questão financeira, né? Para investir nos tratamentos que não falo se são caros ou baratos, porque caro e barato é muito relativo ao ROI do negócio, né? Mas exige investimento de tempo e dinheiro. Mas muitas vezes, assim, é questão de prioridade, né? Porque
Sim. Tem muito paciente que vai lá, fim de semana ele sai, vai numa festa, vai Gasta num um bar, gasta 200, 300 reais cada fim de semana. E pra ele tá tudo bem, aquilo lá é normal. normal e tá bom. Mas ao invés de fazer um tratamento, né, eu falo isso muito para os pacientes. Falo, pô, cara, você vai gastar aí no final de semana muito mais do que você vai investir aqui. Sim. Pensando em parcelas mensais, né? Como eu queria falar assim, como é o processo para se consultar com o doutor Henrique? Do começo, como é que é o processo de consulta? Como eu entro em contato, como fala, quanto tempo de consulta, o que geralmente acontece durante a consulta, como é que é o pós-consulta? Explica um pouco. Inicialmente, o paciente ele entra em contato lá, ele viu a divulgação, ele vai entrar em contato, vai cair com uma secretária remota minha, né? Que não é daqui do estado, é lá de Fortaleza. Ela vai conduzir inicialmente ali a conversa com esse paciente, entender quais são as necessidades dele, Tá. se enquadra dentro do que eu faço. A partir dali, esse paciente, ele quer agendar a consulta, ela vai e transfere para minha secretária interna que é de dentro da clínica. Tá. A partir Mas dela, ela, depois que agendou a consulta. depois que agendou. Então, agendou a consulta, passa para a secretária interna. Que aí ela vai conduzir daqui em diante. Vai estar confirmando a consulta, mandando as informações que são necessárias para fazer a bioimpedância, por exemplo, né? Legal. Você atende hoje mais online ou mais presencial? Muito mais presencial. Muito mais E presencial. eu prefiro, por quê? Porque eu consigo fazer avaliação com a bioimpedância. Avaliação física, né? Isso é muito importante É pra mim. importante, para um processo de emagrecimento, né? Você quer emagrecer, dá para fazer o tratamento online, eu sei que dá, né? Sim. Mas recomenda-se, já que você quer fazer um processo de emagrecimento, ir presencialmente, né? Isso aí consegue ser uma avaliação mais concreta, né? Hoje mesmo eu fiz lá na clínica, né? Eu fiz a minha impedância lá. E quanto tempo de consulta? Como é mais ou menos a consulta? Média ali de 1h30, 2 horas a primeira consulta, né? Tá. Que é uma consulta que eu preciso detalhar um pouquinho mais, entender quais são os hábitos, como que tá o comportamento desse paciente, tentar entender melhor o metabolismo dele também, tudo aquilo que ele faz uso de medicação, por exemplo, ou não faz. Enfim, tem que ser um pouquinho mais detalhado, até para conseguir direcionar esse paciente, olha, você tem que mudar isso aqui, explicar os malefícios e benefícios daquilo que ele faz, o que está errado. Sim. E então a gente consegue fazer ali um planejamento de um tratamento dentro do que eu enxergar durante a primeira consulta. Então é uma consulta um pouquinho mais concreta ali, digamos assim. E serve também para apresentar como será o protocolo para ele, baseado em toda a experiência que você já tem. Isso. Interessante. Aí, beleza, o paciente, digamos, iniciou o tratamento. Como é esse pós, né? Ele fez a adesão ao tratamento, vou começar, decidir, tomei a decisão de melhorar minha vida, de cuidar de mim. Como é isso acontece? Quanto tempo geralmente é? E vamos pensar um pouco nessa questão do fez adesão. Como funciona? Em relação à questão de tempo, né? Isso vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Qual que é o alvo e o objetivo desse paciente. Tá. Dentro do que a bioimpedância me mostra, muitas vezes vai mostrar. Se esse cara vai ter um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, para perda, e eu consigo falar, vai levar tanto de tempo. Tem as medicações que esse paciente pode estar usando, às vezes é um pouquinho menos eficaz, tem medicações mais eficazes, aí também depende do grau de investimento que esse paciente gostaria de fazer, tudo se enquadra ali de acordo com a necessidade dele. Esse paciente, ele inicia o tratamento semanalmente, ele vai uma vez na clínica, faz a bioimpedância para fazer essa avaliação e conseguimos analisar como que está sendo esse resultado, se está sendo um progresso legal, se a gente está no caminho, se precisa mudar alguma coisa, né? Então, semanalmente fazemos esse acompanhamento com a bioimpedância, as medicações. Legal. Né? É importante que na primeira consulta esse paciente ele já vai também estar passando com a nutricionista. Já na primeira consulta já passa. Isso, ele já optou por seguir com o tratamento, já passa com a nutricionista, porque dieta é a base. A base de tudo, alimentação. Se você não faz a dieta legal ali certinho, esquece, assim, o resultado vai ser muito menor. Não adianta fugir, viu? Tem que fazer dieta. Mas eu não gosto de fazer dieta. Então, desculpa, você não vai conseguir emagrecer. Eu falo por mim.
Acho que a principal mudança foi a questão da alimentação. Sim. Principal mudança, porque você pode treinar o que for, você pode tomar o que for, se você não comer direito, cara, Não vai. não vai resolver, meu. Esquece. A alimentação é o principal, acho que se você for escolher ali para a questão do emagrecimento, né? O próprio dia do lixo, né? Eu não gosto muito caldo desse dia do lixo. termo. Eu não gosto. Eu também não Sabe gosto. por que eu gosto, na verdade? Você gosta do dia do Eu lixo? gosto. Sabe por não quê? Eu gosto. gosto do termo. Sabe Mas por quê? fala. Porque muitas vezes você joga no lixo tudo aquilo que você fez naquele dia. Eu gosto desse termo. Pensando por esse lado, né? Pensando por... Eu nunca tinha ouvido desse jeito, mas é interessante. Eu não gosto do dia do lixo. Eu gosto de chamar cara, o dia que você sai da dieta. Porque a comida, a alimentação, ela tem muito cunho afetivo também. Sim. Né? Ela não é só alimento. A gente deveria pensar assim, mas não é. A gente, vamos lá, você está num almoço de família. O que tem? Um monte de comida. Então, tem toda uma questão afetiva na comida. Eu não acho que, por exemplo, vamos falar alguns alimentos aqui que teoricamente fazem parte do dia do lixo, né? Hambúrguer, pizza, doce e tal. Cara, isso não é lixo. Isso é comida, é alimento. O problema é o excesso. E também é aquilo. Para você comer isso, você tem que merecer. Aí é legal, usar como dia do merecimento. Porque assim... Dia do merecimento. Troca dia do lixo para dia do merecimento. Gostei. Você treinou firme durante aquela semana? Fez tudo certo. Fez tudo certinho? Ok, aquilo vai ter um impacto? Não. Não vai. Agora sim, se você treinou meia boca, daquele jeito, foi na academia só pra papear, não gastou o que deveria, comeu daquele jeito, aquilo vai ter um impacto direto. E uma coisa que você falou, que eu não gosto também, é a questão do nome dieta. Nome dieta. Porque a gente convencionou que você comer certo é dieta. E não é. Era pra ser o normal. Era pra ser o normal. É Aí verdade. você chama como dieta. É verdade, né? O pessoal come tão mal, come tão errado, que comer certo virou dieta. Não é... Nossa, interessante. Muito legal essa visão. Não tinha parado para pensar nesse formato, assim como o dia do lixo, né? E depois que o paciente, por exemplo, o paciente conquistou ali o objetivo, né? Existe uma flexibilização. Você tem muito caso de que o paciente conquistou, depois ele voltou, perdeu tudo que ele conquistou. Acontece isso muito com você? Às vezes acontece, Stefano, e tem muito a ver com a questão emocional. Emocional, né? Eu passei por um período, um problema no relacionamento, passei por um problema ali no trabalho e desengrenou tudo. Aí eu ganhei o peso tudo de novo. Porque o emocional manda. Você vai voltar nos hábitos ruins, você vai voltar a ser sedentário, você vai voltar a se alimentar mal. Você acha importante a terapia para emagrecer? Com certeza. Tá. Com certeza, porque se você não tiver esse suporte mental, dificilmente você vai conseguir alcançar a tua meta, né? Porque tudo é o mental. Tudo que você tudo faz. É a mente, cara. Tudo. Ela que manda em você. A mente, tudo aquilo que você pensa vai se transformar em comportamento. Sim. Tudo. Então, o seu comportamento, aquilo que você faz, aquilo que você executa, está aqui dentro. Então, você tem que cuidar muito bem do que está aqui dentro para aquilo que for externalizado ser bom. Sim. Senão, não vai ser bom. Certo? Legal. Eu sou um adepto da terapia. E eu era o cara que falava assim, não, terapia serve para nada. Não, discordo. Serve para bastante coisa. Processo de emagrecimento, então, que você tem que mudar completamente seus hábitos. Né? Pensa, um paciente que chega em você com 150 quilos, cara, os hábitos dessa pessoa estão completamente errados. Né? Como é que ele vai mudar isso sozinho? É muito difícil. Tem que trabalhar a mente. Tem que trabalhar a mente, né? Pode medicamento, pode tudo, mas esquece. Se você não mudar o seu comportamento, esquece. Então, no final do dia, o protocolo de emagrecimento, né, quando a gente pensa em tudo que a gente está conversando, ele tem o cunho comportamental, em primeiro lugar, certo? Alimentar e a parte de suplementação e treino, digamos assim. Tem como emagrecer sem treinar? Só com alimentação, mudança de hábito? Tem. Só que ele não vai construir massa muscular, né? Exato. E depende, por exemplo, da forma. Eu quero utilizar o Monjaro, por exemplo. Tá, vai. Vamos falar do Monjaro, vai. Ele segura mais a massa muscular. Ele segura a massa muscular. Ele não é uma medicação que faz você perder tanta massa muscular, por exemplo, como o Ozempic, como o Saxenda.
Então, assim, ele te ajuda nesse processo, né? Ajuda muito. Só que, lógico, se você não treinar, o resultado vai ser menor, tá? E se você não treinar, depois que você parou a medicação, o que que vai acontecer? Você vai tornar a ter fome. Tá. Tornou a ter fome, o que Já que era. vai acontecer? Você não tá gastando aquele extra que o treino te proporciona. Aí você vai voltar a estocar. Né, já era. E perdeu tudo aquilo que você trabalhou. Exato. Interessante. Muito boa a conversa sobre emagrecimento, né? A gente conseguiu pegar todo o tratamento, até exemplificou um pouco como é lá no Instituto, certo? E para a gente partir para o final aqui, doutor Henrique, eu gosto sempre de perguntar para os meus entrevistados o seguinte: me dá um código, um insight, alguma coisa que você aprendeu até aqui que você acha que pode contribuir para a vida de quem está assistindo a gente. Você está com quantos anos? 33. 33. Então aprendeu muito já, pô, experiência de vida, experiência que... O que que você aprendeu que você pode falar, cara, isso aqui é um negócio que vai ajudar você no seu dia a dia? Pode ser sobre qualquer coisa. A última vez que eu fiz essa pergunta, a pessoa falou, nossa, pergunta profunda. Eu falei, é profundo, pô. É o código, qual que é? Stefano, eu acho que a base de tudo na tua vida, a base de tudo, tudo, é aquilo que você vai conseguir seguir de comportamento. Tá. Eu sou um cara que medita, Você medita? Legal. né? Eu acho que isso tem muito a ver, a questão espiritual ajuda muito a gente no processo, né? Eu sou muito apegado a isso. Legal. E a questão da disciplina. Porque acho que você tendo disciplina, você alcança qualquer coisa na tua vida. Sim. Desde o profissional, seja do físico, saúde, tudo. A disciplina talvez seja a palavra. Muito legal. Então, o código seria, pô, tenha disciplina. Disciplina. Disciplina é importante. Eu não sabia que eu era tão disciplinado assim. Eu sabia, mas não sabia, né? E com todo esse processo de emagrecimento, o pessoal fala, nossa, como você é disciplinado? Como você é disciplinado? Eu falei, cara, tinha duas opções. Ou eu emagrecia, ou... Né? Vamos lá, qual que é a tendência de um paciente que está com 150 quilos? É emagrecer ou engordar? Cada vez engordar. Cada vez mais engordar mais, é chegar em 200, 250. Então, você tem que ter uma mudança de comportamento drástica aqui, senão, cara, você não vai resolver esse problema. Certo? Bom, doutor, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, viu? Você que está assistindo a gente, não esquece de compartilhar o episódio, mandar para quem, enfim, precisa emagrecer ou está buscando informação sobre emagrecimento. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa um recado final, pessoal. Pessoal, é isso aí. Acho que o recado é quem já começou o processo, siga em frente. O final sempre é bem gratificante, né? Só não desistir no meio do caminho. As dificuldades vêm mesmo, né? Vêm para testar a gente, para provar a gente, mas no fundo, no fim, é a gente que tem que vencer. Então não desista nesse período, vai firme, você vai alcançar. Os exemplos, né? O Cristiano Ronaldo, pô, o cara é um baita de um exemplo. É um exemplo Olha tudo que o disso cara aqui, né? faz. Então, continua em disciplina que você vai conseguir alcançar. Excelente. Valeu, pessoal. Até a próxima.